Paz do Senhor, os que aqui estão na igreja, os que estão na internet, nas suas casas, não só por causa do Covid, né? Tem pessoas que estão em outro país acompanhando o nosso culto, tem pessoas mais velhas que não guiam à noite e agora com a internet estão acompanhando o culto, e o Senhor também vai abençoá-los. Em fevereiro nós vamos recomeçar alguns grupos de discipulado. Em alguns casos a gente fazia grupo de discipulado, em outros casos fazíamos cultos semanais ou quinzenais. Se você quiser disponibilizar a sua casa para cultos quinzenais, convidando os parentes, convidando os vizinhos, nós voltaremos a essas reuniões a partir de fevereiro. E às vezes você já foi um obreiro, já trabalhou, está sentindo que é hora de desenferrujar, fala comigo. E eu quero também falar algo para vocês. Hoje de manhã nós compartilhamos uma palavra aqui, o sangue de Jesus e o Espírito Santo. Eu gostaria que todos vocês ouvissem. Nós vamos subir só o sermão no YouTube, eu vou mandar para você. Tem uma relação entre o sangue de Jesus, nova aliança, e o Espírito Santo de Deus. É importante nós termos isso em mente e querermos e desejarmos e recebermos de Deus essa plenitude dessa era, da era do Espírito Santo, que o Senhor disse que derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne, justificada e lavada no sangue de Cristo. Não importa que o mundo tenha problemas e que o mundo vai piorar, porque não vai melhorar, mas a plenitude do Espírito Santo tem a ver com entender a Bíblia, querer, pedir, receber e fazer questão de não viver sem. Do contrário, a gente está na era do Espírito Santo, vivendo como se nós não tivéssemos. Isso não é muito bom. Mas hoje à noite eu quero compartilhar sobre o fato que nós somos muito abençoados em Cristo Jesus. Somos morada do Espírito Santo, é quase como continuando o assunto da manhã. Nós somos muito abençoados em Cristo Jesus, nós somos moradas do Altíssimo, e nós estamos a caminho de ser infinitamente melhor do que está, porque nós seremos semelhantes a Jesus. Só que tem um detalhe: até lá a situação aqui não é muito fácil. Nós teremos situações difíceis, complicadas, e nós precisamos transformar essas situações em situações de bênçãos, de vitórias. Eu vou dizer, em águas abundantes, abençoadoras do Monte Horebe, e nós não podemos permitir que essas situações difíceis se tornem Massá ou Meribá, que foi um momento em que Israel duvidou que Deus estava presente, duvidou que Ele podia livrar, duvidou que Ele podia abençoar, e aquele espírito de murmuração fez com que o lugar fosse chamado Massá, no sentido que provaram a Deus, duvidaram que Deus era Deus, duvidaram que Ele era fiel, duvidaram que Ele estava com eles. E aí também foi agregado um outro nome, Meribá, que significa rebelião. Nós estamos numa situação de bênção em Cristo, envolto em situações difíceis, a caminho de uma situação infinitamente melhor, de tão maravilhosa que eu diria até quase que indescritível nesse momento, mas nós podemos vencer os momentos difíceis, porque o Senhor sempre estará conosco. Nós somos abençoados porque Deus prometeu nos abençoar. Em todas as alianças com Israel, quer seja com Abraão, Isaque e Jacó e os seus descendentes, quer seja com a aliança no Monte Sinai, em Êxodo 12, quer seja com o rei Davi ou o rei Salomão, em todas as alianças Deus incluiu todos os povos da terra. Para Abraão, que Deus repete para Isaque e Jacó: em ti serão benditos todos os povos da terra. Deus prometeu nos fazer benditos, e Ele também nos prometeu ser moradas do Altíssimo. Ele prometeu que nós iríamos receber o Espírito Santo. Para pensar, ninguém era bendito, bem claro isso. Todos nós éramos malditos, mortos em nossos pecados, separados de Deus. Abraão também era maldito, morto nos seus pecados, separados de Deus. Como que ele foi salvo? Deus falou.
Deus se revelou e ele creu. Ele creu no Senhor e nas suas promessas. E nós podemos ir além. Ele conheceu Jesus. Não subestimemos Jesus. Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O trino Deus criou o universo. Por isso que João 1,3 diz que o Senhor criou todas as coisas, referindo-se a Jesus, ao Verbo que se fez carne. Ele criou todas as coisas e sem ele nada se fez. Então o trino Deus, que é criador de tudo, inclui Jesus. Portanto, ele é eterno, ele é poderoso, um com o Pai e um com o Espírito Santo. Esse ser que é eterno, mesmo no Velho Testamento, podia aparecer para as pessoas, podia falar com as pessoas. E os teólogos chamam essas aparições de Jesus no Velho Testamento de teofanias. Quando ele aparece, ele é mencionado como anjo do Senhor. Lembra aquela visita a Abraão, um anjo do Senhor, que é Deus e mais 2 anjos? Era Jesus. Inúmeras outras vezes, não só dizendo que era o anjo do Senhor, inúmeras outras vezes simplesmente pode ser Jesus, pronto, acabou. Paulo fala em Corinto que a rocha que os acompanhava no deserto era Cristo, era Jesus, ele é eterno. Então Abraão conheceu o Senhor antes de se tornar homem e creu nele. Abraão creu nele, a palavra do Senhor diz que Deus o declarou justo, porque ele creu no Senhor e nas suas promessas, com arrependimento de pecados e vida andando com Deus, vida séria com Deus. Ele creu em Deus e foi salvo antes que a sua descendência se multiplicasse, porque ele conheceu os 2 netos, lendo o livro de Gênesis, prestando atenção. Ele morreu na época que Isaac e Jacó tinham 15 anos de idade. Ele não conheceu os bisnetos, ele não conheceu os 12 filhos de Jacó. Ele nada soube exatamente que a descendência seria escrava, por exemplo, no Egito. O Senhor falou numa terra estrangeira. Depois ele nada soube das 10 pragas, do Mar Vermelho, do maná, da festa da Páscoa, do tabernáculo, do pão, do Pentecoste. Ele nunca soube que Jerusalém existia. Jerusalém foi fundada 1000 anos depois. Ele nada soube de Israel com os detalhes que nós temos. Ele creu no Senhor e Deus o declarou justo. E aí o Senhor falou: Abraão, em você eu vou abençoar todos os povos da terra. E nós somos abençoados em Abraão. Toda a revelação histórica de Deus é de Abraão a Israel, os seus descendentes, para todo mundo. A Bíblia é de Israel para todo mundo. O Salvador é de Israel e é a luz do mundo e o Salvador do mundo. Na descendência de Abraão somos abençoados de muitas formas, mas principalmente pelo Messias de Israel, o nosso Senhor, o nosso Salvador, como nas profecias, que a sua salvação iria até os confins da terra, e nós nos tornamos abençoados em Abraão, especificamente em Jesus. Como que nós éramos malditos nos nossos pecados, separados de Deus, e nos tornamos benditos? Nós nos tornamos benditos porque Deus prometeu nos abençoar em Cristo Jesus. Ele sempre foi bendito. Ele sempre foi 100% Deus. Tornou-se 100% homem, limitando-se no tempo e no espaço. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, não deixou de ser Deus, mas de uma maneira bem voluntária ele limitou-se na expressão dos atributos. Ele tinha o poder de ser onipresente, mas quando ele se tornou homem, quando ele estava na Galileia, ele não estava na Judeia. Ele limitou-se de maneira voluntária para ser 100% ser humano e morrer pelos nossos pecados, para que nele nós fôssemos benditos. Nós éramos todos nós, judeus e não judeus, malditos por causa dos nossos pecados. Jesus sempre bendito, 100% santo, 100% Deus.
homem sem pecado, gerado em Maria, o Cordeiro de Deus imaculado que tira o pecado do mundo. Agora ele toma o nosso lugar na cruz. Então o bendito morreu como se fosse maldito, porque morria a nossa morte. O bendito se fez maldito em nosso lugar, para que nós fôssemos tão abençoados como Abraão, e que para que nós também recebêssemos o Espírito Santo. Ele não era maldito, mas se fez maldito em nosso lugar. O bendito morreu como se fosse maldito, porque ele estava trazendo sobre si a nossa culpa, o nosso pecado, a nossa maldição. Nós éramos malditos porque a lei de Moisés diz que quem não obedece à lei é maldito. Pronto, acabou. À luz daquela moralidade de Deus, quem não está daquela moralidade é maldito. Ah, mas eu nunca soube da lei. À luz daquela moralidade que é o critério de Deus, se nós não estivermos naquela moralidade, nós somos pecadores, nós somos malditos. Quer saibamos que a lei exista ou não exista, ou não existe, esse é o critério de Deus. Quer aquele povo ouviu falar dessa lei ou não ouviu, não interessa. À luz desse critério, nós somos pecadores sem saída, malditos. Mas Jesus se fez maldito em nosso lugar. Em nosso lugar, ele pegou a nossa maldição, ele morreu a nossa morte. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e nele nós nos tornamos benditos. Hoje, eu e você que cremos em Jesus, nós somos benditos e morada do Altíssimo, como Deus prometeu. Nessa manhã eu fui bem detalhado ao longo da Bíblia neste ponto. Agora à noite não farei isso por causa do tempo, mas o fato é que, lavado no sangue de Cristo, agora Deus pode cumprir a promessa do Espírito. Darei a vocês novo espírito, novo coração, vou tirar o coração de pedra, vou dar o coração de carne, levarei vocês a agirem segundo a minha lei, eu porei em vocês o meu espírito. Ou então, Joel 2:28, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É um jeito de falar sobre pessoas de todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Como diz a NVI, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. De maneira mais literal, a tradução sobre toda a carne significa sobre pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Deus prometeu, mas nós não receberíamos o Espírito Santo se nós não fôssemos lavados no sangue de Cristo. Nesse momento nós somos benditos em Cristo e morada do Altíssimo. É um estado de bênção maravilhoso, a caminho do muito melhor. Só que nós temos que tomar cuidado com as situações difíceis, para que elas não nos destruam. Gálatas 3:13, já citei Gênesis 12:3, em ti serão benditos todos os povos da terra. Essa é a promessa de que nós nos tornaríamos benditos. Já citei Joel 2:28, depois desses dias derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e a promessa do espírito aparece mais vezes, mas é o suficiente. Gálatas 3:13, Cristo nos redimiu da maldição da lei. É uma outra forma de dizer, ele nos redimiu, ele nos libertou da maldição do pecado. Porque à luz da lei de Moisés, quer nós a conhecíamos ou não, nós todos éramos pecadores à luz daquela moralidade aos olhos de Deus. Mas ele nos libertou quando se tornou maldição em nosso lugar. Quando ele morreu na cruz, a morte do maldito em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus não só morreu em nosso lugar, mas à luz daquela lei que definia que nós éramos pecadores, à luz daquela moralidade, ele morreu a morte do maldito, como diz a lei de Moisés. Ele era bendito. Jesus é tão Jesus, esse Jesus da Bíblia,
que ele é totalmente imortal, ele é totalmente imatável, vamos dizer assim, não tem como matar Jesus. Mas ele é o único que nasceu para voluntariamente morrer. Nós todos vivemos com anseio de vida eterna, e nós queremos viver, viver, viver. Ele é o único que era o eterno, que nasceu para morrer em nosso lugar, nasceu para ser crucificado, traspassado em nosso lugar, nasceu para ser o bendito que toma o lugar do maldito, para que o maldito nele seja perdoado e se torne bendito. Ele é o único que é o eterno, que é o Criador na Trindade, que se tornou criatura para morrer no lugar das criaturas e perdoar e salvar e tornar bendito e eterno as criaturas, criada à imagem e semelhança de Deus. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldito em nosso lugar. Agora o verso 14, Gálatas 3,14, explica o propósito. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse aos gentios, ou chegasse aos povos, ou chegasse às nações, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Jesus tornou-se maldito para que nós fôssemos benditos nele, e para que nele nós nos tornássemos tão benditos como Abraão, e recebêssemos a promessa do Espírito Santo. Espírito Santo prometido em Joel, prometido em Ezequiel, prometido em Isaías, prometido na nova aliança. Quando Jesus disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, ele está dizendo: purificado no meu sangue, vocês terão aliança com Deus e receberão o Espírito Santo, como prometido pelos profetas. O bendito se fez maldito para que eu e você nos tornássemos benditos como Abraão e templo do Espírito Santo. Como é que Abraão se tornou bendito? Ele soube alguma coisa de Jerusalém? Não soube nada. Soube alguma coisa das festas judaicas? Não soube nada. Isso foi, o Senhor deu depois. O Senhor foi se revelando de maneira progressiva. Ele mesmo não soube nada disso, mas ele creu no Senhor. Ele vai me dar um filho, ele vai me dar uma descendência, ele vai se revelar essa descendência, e dessa descendência para o mundo. Ele conheceu Jesus naquela visita dos anjos, ele creu e Deus o declarou justo quando ele se arrependeu, quando ele creu, quando ele deixou de ser idólatra, quando ele andou nos caminhos do Senhor. É exatamente assim conosco. Nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, ele morreu em nosso lugar, e nele nós nos tornamos tão benditos como Abraão, em Cristo Jesus, que morreu por nós e perdoa os nossos pecados. Nós somos benditos. Não tem como nós sermos benditos diante de Deus se não for em Jesus e por causa de Jesus. Em Jesus, verso 14, nós nos tornamos benditos como Abraão e recebemos o Espírito Santo. Portanto, nesse momento, exatamente nesse momento, em Cristo Jesus, nós somos benditos e morada do Espírito Santo. Mas você deve estar percebendo que tem umas dificuldades, às vezes dificuldades bem difíceis e bem complicadas. 1 João 3,2 explica bem, começa a explicar por que nós estamos nessas dificuldades. 1 João 3,2: amados, agora somos filhos de Deus. Claro que somos. Em Cristo Jesus somos filhos de Deus, somos benditos, morada do Espírito Santo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Amados, nós somos filhos de Deus, mas não se manifestou o que nós havemos de ser. Mas quando a sétima trombeta tocar,
Jesus vai voltar com a sua igreja, e nessa hora nós seremos transformados à semelhança de Jesus. Nessa hora nós seremos como Ele é. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Então, uma beleza no momento. Nós somos benditos e morada do Espírito, mas nós percebemos que parece que está faltando alguma coisa. Está faltando sim, porque nós ainda estamos nesse corpo que envelhece, aonde habita o pecado. Em Deus não tem pecado, e o nosso futuro é um futuro sem pecado, semelhante a Jesus. Nesse momento não se manifestou o que havemos de ser, mas quando a 7ª trombeta tocar, nós seremos semelhantes a Ele. No momento somos benditos, morada do Espírito, a caminho de ser igual a Jesus. Mas no presente nós temos lutas, nós temos dificuldades, a começar pelo nosso corpo. Parte do nosso problema é o nosso corpo mesmo, porque o nosso corpo tem pecado, e o nosso corpo envelhece, e o nosso corpo enfraquece. A gente pode cuidar da saúde, mudar a dieta, fazer exercício, mas a cada 10 anos a gente dá uma bela de uma envelhecida, mais 10 anos, mais 10 anos, chega uma hora que a gente fica bem velho mesmo, e é porque nós estamos neste corpo, onde habita o pecado. Então, parte do nosso problema é o nosso corpo. Esse é parte do nosso problema, é o nosso corpo. O resto é o mundo que jaz no maligno, com 7 bilhões de pessoas que também têm corpos que têm pecado. O mundo jaz no maligno. O mundo não está em Deus, de tal maneira que nós temos um monte de dificuldades. Mas quando a 7ª trombeta tocar, vai ser muito diferente. Nós não queremos minimizar a dor da morte e dos funerais, nós não vamos nem brincar com isso, porque é coisa séria. Mas se pelo menos no funeral a gente conseguir lembrar do que eu vou ler aqui, nós vamos ter um consolo muito grande. 1 Coríntios 15, 42, e nós vamos ler alguns versos aqui, tá bom? Vamos ler alguns versos, 42, depois do 42, vem 43, nós vamos ler alguns versos aí nessa sequência. 1 Coríntios 15, 42, falando da nossa ressurreição. Assim será com a ressurreição dos mortos, mortos em Cristo. O corpo que é semeado, é um jeito muito bonito do apóstolo Paulo falar, enterrado lá no cemitério, tá? O corpo que é semeado, enterrado no cemitério, é perecível, mas ressuscita imperecível. No futuro nós seremos imperecíveis. Quando a trombeta tocar, nós seremos transformados, seremos semelhantes a Jesus. Pode ficar triste no funeral, é muito triste quando nossos parentes morrem. Pode ficar triste com os problemas desse mundo, porque é triste mesmo, mas saiba que quando nós enterramos lá no cemitério o salvo em Cristo, Ele vai ressuscitar imperecível. Verso 43, é semeado. Semeado significa enterrado lá no cemitério. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, mas ressuscita em poder. É isso que João está dizendo. Quando Ele se manifestar, nós seremos como Ele é. Amados filhinhos, é isso que Ele disse. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando Ele voltar, nós seremos como Ele, imperecíveis, em glória, em poder. Verso 44. É semeado, enterrado lá no cemitério, um corpo natural, mas ressuscita corpo espiritual. Nem quero explicar isso, isso é coisa lá da plenitude do reino de Deus, mas eu sei que esse corpo espiritual é imperecível em poder e glória. Se há corpo natural, há também corpo espiritual.
Verso 47, vamos pular para o 47. Nós somos essas duas coisas. Explica parte dos nossos conflitos no mundo hoje e da nossa vida. Verso 47. O primeiro homem era do pó da terra, Adão. Nós estamos em Adão, todos nós estamos em Adão. Nós, na biologia, quando nós nascemos, nós estamos em Adão. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós nascemos espiritualmente de novo e nós estamos em Cristo. Essa é a parte de que quase que a gente já ficou esquizofrênico, não é verdade? Porque nós estamos em Adão. O nosso corpo veio de Adão. É o corpo que veio do pó e vai para o pó, é o corpo onde habita o pecado. Mas quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, agora não por nascimento biológico, mas por nascimento espiritual, nós estamos em Cristo. Nós estamos em Adão, nesse estado de maldição, e nós estamos em Cristo, nesse estado de bênção, e glória a Deus que nós não ficamos loucos ainda, mas que nós não estamos esquizofrênicos ainda, mas tanto a gente está no estado de bênção, como nós estamos no estado de maldição, não que a maldição tenha poder contra nós, mas o nosso corpo vai envelhecendo e vai morrendo, porque Deus proferiu maldições lá no Jardim do Éden. Então, tanto a gente experimenta no mundo, lá na nossa horta, que dá um monte de praga, no nosso corpo, a gente experimenta as maldições que Deus proferiu no Jardim do Éden. Todas as mulheres que vão dar à luz, elas sentem dor. E a Deus disse que elas iam dar luz com dor. Faz parte das maldições. Disse que o homem só ia sobreviver se suasse, né? Tem uns que gostam de suar para sobreviver, tem outros que são devagarzinho, né? Mas se quiser sobreviver, vai ter que suar. Então nós estamos em Adão, fisicamente falando, biologicamente falando, e pela conversão nós estamos em Cristo. Ainda experimentamos as maldições, mas já está garantido todas as bênçãos em Cristo. Então João disse: filhinhos, não apavore, ainda não manifestou o que havemos de ser, mas quando ele vier, nós seremos como ele, imperecíveis em poder e em glória. Verso 47, o primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Jesus, enviado do Pai, tornou-se homem. 48, os que são da terra, todos nós somos da terra, tá? Os que também somos do céu também. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. O nosso corpo veio do pó, vai voltar para o pó, que nem o corpo de Adão e Eva. Os que são do céu, e nós somos do céu em Cristo Jesus, nós somos semelhantes ao homem celestial. Mas nós não recebemos esse corpo celestial, espiritual, em poder e glória. Nós vamos receber quando a sétima trombeta tocar. Quando a sétima trombeta tocar, nós seremos como ele é. Verso 49, assim como tivemos a imagem do homem terreno e temos até hoje no nosso corpo humano, teremos também a imagem do homem celestial. Nós seremos iguais a Jesus. Nós não teremos natureza divina, mas nós teremos um corpo espiritual em glória, em poder, sem pecado. É algo lá do futuro, dá para dar uma imaginada bem vaga assim, mas é só quando a sétima trombeta tocar e o Senhor transformar os mortos em Cristo e os que vão ser arrebatados em seguida. Vai ser questão de menos de um segundo, tá? Ressurreição dos mortos em Cristo e arrebatamentos, vai ser menos de um segundo, não piscar de olhos, todos nós vamos ser transformados. Verso 50, irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, essa plenitude do reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Este corpo vai passar. Eu tenho ouvido muitos irmãos falar: olha, Jesus está voltando, fica preparado para o arrebatamento. Irmãos, é certeza que a gente tem que estar preparado para o arrebatamento, mas é muito mais certeza que nós temos que estar preparados para morrer em Cristo. Faz 2000 anos que as pessoas morrem, e a sétima trombeta não tocou ainda.
Agora, você está preparado para morrer em Cristo e ser ressurreto quando a 7ª trombeta tocar? Você está preparado para o arrebatamento. Quem morre em Cristo está preparado para o arrebatamento. Não, parece que eu posso pecar, mas não, agora eu vou vigiar, porque o arrebatamento está chegando. Mesmo que o arrebatamento demore mais 100 anos, antes disso nós vamos morrer. Nós temos que morrer em Cristo. Nós temos que andar na luz. Não é eu vou andar com Deus porque o arrebatamento está chegando. Nós vamos andar com Deus porque a gente pode morrer a qualquer momento. Essa morte aí da Marília Mendonça mostrou isso, né? A gente pode morrer a qualquer momento. Qualquer um pode morrer a qualquer momento. Esteja preparado para morrer em Cristo em qualquer momento, porque automaticamente você está preparado para o arrebatamento. Porque carne e sangue não vão entrar na plenitude do reino de Deus. Jesus fala desse reino lá em Mateus, preparado desde a criação. Ele fala desse reino, novo céu, numa nova terra, numa nova Jerusalém, e os teólogos pensam de várias maneiras. Eu particularmente penso que, como o Apocalipse diz que o primeiro céu passou, que vai passar tudo isso aqui, irmão. Vai passar tudo isso aqui, pronto, acabou, porque a palavra do Senhor diz que vai passar o sol e as estrelas. Será um novo céu, uma nova terra. Antes a gente achava isso muito difícil, como eu achava difícil, gente, passar o planeta Terra. Até que os cientistas começaram a falar que se um buraco negro desse no universo, infinitamente maior que o planeta Terra, engolir a Terra, ela desaparece e pronto, e acabou. Ela desfaz, pronto, e acabou. Tem tantas formas de Deus sumir com o planeta Terra. Se Ele está aqui, esse grãozinho de areia no universo está aqui, porque Deus é Deus e a hora não chegou. Porque a hora que a hora chegar, vai ter novo céu, vai ter nova terra, vai ter uma igreja salva em glória, em poder, imperecível. Assim nós seremos. Verso 51, era um mistério, mas não é mais, hein? Porque Paulo escreveu. Quando os coríntios leram, acabou o mistério. Quando a gente lê, acabou o mistério. Quando ele estava escrevendo, ele diz: eis que eu lhes digo um mistério, não é mais. Nem todos dormiremos, é outra forma bonita de dizer, nem todo mundo vai morrer. Mas todos seremos transformados. Ele se refere agora ao arrebatamento. Verso 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, é a 7ª trombeta, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, num piscar de olhos. Quando tocar a trombeta, os salvos em Cristo recebem o corpo espiritual, a igreja sobe, é num piscar de olhos. Nós seremos mudados, transformados em poder, em glória imperecível. Nesse momento somos benditos, morada do Espírito, mas não manifestou o que nós havemos de ser. Mas quando a 7ª trombeta tocar, nós seremos semelhantes a Ele, e vai ser uma bênção. Muita atenção agora. Em muitos aspectos, Israel estava exatamente como nós, mas nem todos entraram no descanso de Deus, nem todos entraram na terra prometida. Se você olhar para o texto bíblico, aqueles israelitas no Egito, eles também eram cumprimento de promessa. Se eles se multiplicaram, é porque Deus disse, vai multiplicar numa terra estrangeira. Lá se tornarão um povo e uma etnia, serão escravos, mas eu os tirarei de lá. Quando eles se multiplicam, eles são cumprimento de promessa. Quando Deus os tira, eles são cumprimento de promessa. Quando o mar vermelho abre, é cumprimento de promessa. Quando desce maná, é cumprimento de promessa. Exatamente como nós. Nós somos benditos em Cristo e morada do Espírito, isso é cumprimento de promessa. Mas num dado momento teve dificuldades. Até eu não gosto de dizer o que eu vou dizer, mas é bem bíblico o que eu vou dizer.
Alguma dessas dificuldades, Deus mesmo que manda, hein? Deus mesmo que manda. Eu gostaria de falar que é só o diabo. Gostaria de falar que é só os governos humanos, mas é Deus mesmo que manda. Presta bem atenção no que eu vou falar, fique esperto. Depois de um culto abençoado, pode esperar. Depois de uma vigília abençoada, pode esperar. Depois de um derramar do Espírito Santo na sua vida, pode esperar. Depois de uma vitória, pode esperar. Que Deus permite uma coisa meio ruim assim, que você não gosta mais de jeito nenhum. É a oportunidade que Deus está dizendo: tu és Deus. O Senhor disse: estarei sempre convosco. O Senhor está aqui. O Senhor disse que ia derramar o Espírito Santo, Ele está aqui. O Senhor disse que eu sou bendito, eu sou bendito. Senhor, não deixa eu perder a bênção por causa dessa luta muito triste, essa situação muito complicada. Me permita crescer, me permita continuar crendo, louvando. Ei, está doendo, dói mesmo, é triste demais. Está doendo, é horrível, é terrível. Mas eu vou passar com o Senhor, do Senhor eu não largo, pronto e acabou. E o Senhor está aqui, como é que vai redundar para a tua glória, eu não sei. É isso que faltou para aquele Israel. Não para todos de Israel, mas para uma grande maioria. Porque quando eles já estão saindo do Egito, a confusão está começando. Aí vem Faraó com o exército, a primeira coisa que eles falam é: ô Moisés, não tinha sepultura no Egito? Por que você nos tirou de lá? O Faraó está vindo aí, vai matar todo mundo. Para morrer aqui, a gente morria lá. Aí Moisés falou: calma aí, espera aí, vocês vão ver o que Deus vai fazer. Está implícito que ele falava com o povo e orava, e Deus falou para ele: Moisés, para de orar, pega aquela vara, levanta o seu braço, levanta a vara e estende o braço para o mar. E levantou a vara e estendeu, o mar vermelho abriu. Aquilo era cumprimento de promessa. E Deus foi cumprindo promessas no deserto, mas aqui e ali tinha uma dificuldade que Deus mesmo punha. Era a hora que Deus permitia, que era a hora de falar. Deus poderoso que cumpre promessas. Nós somos um povo que multiplicou, abençoado pelo Senhor. Nós conhecemos o Senhor nos tirou do Egito, não estamos entendendo nada, mas se o Senhor falou que vai nos pôr na outra terra, o Senhor vai pôr. O que vai acontecer, não sei. O Senhor mandou um monte, manifestou o teu poder com as pragas, abrindo o mar, não sei o que o Senhor vai fazer. O Senhor resolve agora, a gente não chega nessa terra, mas nós estamos crendo. E se for para morrer, nós vamos morrer, não tem problema, mas nós estamos crendo. Mas murmuraram. Êxodo 17, verso 1. Olha, como eu não gosto de falar isso que eu vou falar, mas está na Bíblia, tá? Eu não gosto, mas está na Bíblia. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Deus estava nesse negócio. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Quem que os pôs lá? Deus. Quem os multiplicou no Egito? Deus. Quem os tornou cumprimento de promessa? Deus. Quem abriu o mar vermelho? Deus. Quem levou para cá e para lá e por fim acampa aí, não tem água? Deus. Dá para entender? Não. Mas era hora de crer. É hora de falar: Senhor, não estou entendendo nada. Sabe esse corredor aqui do hospital? Não estou entendendo nada. Sabe esse chefe que veio e falou que eu perdi o emprego? Não estou entendendo nada. Sabe essa situação de injustiça contra mim? Não estou entendendo nada, mas o Senhor continua Deus, e eu continuo bendito em Cristo, morada do Espírito, por causa de Jesus. Não estou entendendo nada, porque a minha vida deu essa virada. Não estou entendendo nada, até as debilidades do meu corpo humano, não estou entendendo nada, mas o Senhor continua sendo Deus. Eu sou cumprimento de promessa, bendito, morada do Espírito, estou a caminho de ser igual a Jesus, e nada vai me tirar disso.
E vou continuar andando com o Senhor. Não estou dizendo assim que não é para falar que tem dor. Tem dor, hein? Não é para dizer que não está triste, porque está triste é para falar para Deus que está triste. Faz que nem o salmista, eu estou triste, eu estou chorando, o Senhor demora para responder. Conversa sério, sincero. Não fica com fingimento. E nem muda a voz, tá? Ó Senhor, fala normal com Deus, seja transparente com Deus, anda com Deus. Agora eles estão em Refidim, sem água, segundo a ordem do Senhor, para cá e para lá. Aí mais uma murmuração, não foi a última foi a dos gigantes, quando Deus falou, vocês, das 20 anos para cima, ninguém mais entra na terra prometida. Eles perderam o cumprimento de promessa. Eles saíram do Egito para entrar na terra prometida, eles perderam o cumprimento de promessa, de tanto que duvidaram de Deus, de tanto que reclamaram, aquela geração perdeu. Deus continuou o seu propósito com outros, mas aquela geração perdeu. E a gente pode perder sim, na murmuração e na reclamação, na incredulidade, nós podemos perder sim o que Deus tem para nós. Podemos até ser salvos por causa do sangue de Cristo, pela misericórdia de Deus, mas podemos até viver muitos vazios do Espírito Santo e sem a presença de Deus, se nós entrarmos nesse processo de reclamar. Eles começaram a murmurar, mas o negócio estava quente mesmo. Mais uma vez eles falaram, Deus nos trouxe aqui para nos matar, Moisés, você também queria nos matar, mas assim, a coisa estava tão séria, que eu não vou ler todos os versos aqui. Moisés chegou para Deus e falou, o senhor faz alguma coisa, eles vão me apedrejar. Não tem pior do que essa situação, já está no pior. O senhor demora mais um pouco, eles me matam, então o senhor faça logo. Aí o texto diz que Deus fala para Moisés, pega aquela vara que eu te dei. A gente não sabe a geografia exatamente, a gente não sabe exatamente onde está o Monte Horebe mais, tem teorias aqui e ali, mas exatamente onde estava o Monte Horebe, o Monte Sinai, nós não sabemos. Tem possibilidades lógicas, mas exatamente nós não sabemos. Exatamente onde estava Refidim, nós também não sabemos. Mas evidentemente Refidim não estava longe do Monte Horebe. Deus falou, pega a vara, sobe no Monte Horebe, leva os líderes. Nesse caso era para bater na pedra, foi o primeiro episódio. Vai ter uma pedra lá, você bate na pedra. Gente, mas desceu água, porque tinha mais ou menos 1,5 milhão de pessoas no deserto. Não era um palmozinho de água não, porque não ia matar a sede das pessoas. Desceu um riachão de água de lá de cima. E Deus matou a sede de todo mundo, e Deus mais uma vez se manifestou que era Deus, mas eles continuaram nesse processo, até que essa turma perdeu o cumprimento da promessa de entrar no descanso de Deus, que na Bíblia é entrar na terra prometida. Mas no nosso caso, o nosso descanso é essa plenitude de ser semelhante a Jesus, na plenitude do reino de Deus, e nós temos que tomar cuidado. Bom, o verso 7 diz, Êxodo 17, 7, e chamou aquele lugar Massá. Massá significa provar a Deus. Provar a Deus é igual tentar a Deus. Tentar a Deus é igual duvidar que Deus é Deus e vai fazer o que vai fazer. Ou então, entrar num ato de imprudência, porque Deus disse que vai proteger, então agora ele vai ter que me proteger fazendo alguma imprudência. E chamou aquele lugar Massá, que é um outro jeito de falar tentar a Deus, que é um outro jeito de falar duvidar de Deus e da sua palavra. E chamou aquele lugar Massá, Meribá é rebelião, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo, o Senhor está entre nós ou não? Claro que estava. Tanto é que desceu um riozão de água lá do Monte Horebe, claro que estava. Mas o Senhor permitiu que faltasse água, porque era um momento de posicionamento. Eu não estou entendendo nada, mas o Senhor continua Deus. Não estou entendendo nada, mas eu sou bendito em Cristo. Não estou entendendo nada, mas eu sou morada do Altíssimo. Não estou entendendo nada, mas ainda não se manifestou o que eu haverei de ser. Eu terei um corpo incorruptível em poder e glória,
mas eu ainda estou em Adão com meu corpo terreno, mas eu estou em Cristo com o novo nascimento, mas eu não tenho ainda o corpo espiritual. Só de viver com esse corpo já é problema. Só de viver nesse mundo amaldiçoado e que jaz no maligno é mais problema ainda. Mas nós podemos sempre crescer nas situações mais difíceis. O lugar poderia ter sido chamado o lugar da vitória, o lugar da fidelidade, o lugar da resposta de oração, o lugar do crescimento espiritual, o lugar das águas abundantes do Monte Horebe, que nunca teve esse riacho descendo daquele jeito, o lugar das águas abundantes do amor, da graça, da misericórdia de Deus. Quantos nomes bonitos para Refidim! Refidim se tornou Massá e Meribá. Mais para frente vai ter um Massá, Cádiz, ainda terá outras situações complicadas, e aquela geração não pôde entrar na terra prometida. Aquela geração era cumprimento de promessa, mas perdeu a promessa de entrar na terra prometida. O que eu estou querendo falar nesta noite é: nós somos cumprimento de promessa. Nós somos benditos, nós somos morada do Altíssimo, mas não parou aí, tem muito mais. Tem nós sermos semelhantes a Cristo. Agora, não pode na situação, quer dizer, não convém, não pode na situação difícil chamá-la de Massá. Será que o Senhor está entre nós? Será que o Senhor está comigo? O Senhor está conosco sempre. Se entrar no avião, o avião cair, você cai com Jesus e morre com Jesus e vai para o paraíso. O Senhor está conosco. Se o carro bater e morrer todo mundo, nós somos salvos em Cristo. E se o avião cair, nós somos salvos em Cristo. A morte, o pecado, o diabo estão derrotados em Cristo Jesus. Quando a 7ª trombeta tocar, nós seremos como Ele, vai ser num abrir de olhos, num piscar de olhos. Tem situação difícil, tem muitas situações difíceis. Mas nunca duvide que Deus é fiel e está presente. Nunca duvide. E busque a face de Deus, e não busque só sozinho. Tem vigília, tem reunião de oração, tem 2 lives de oração aqui na igreja, muito abençoadas. Na hora da live não dá para participar, porque trabalha e estuda, tem outro horário. Vai lá no Facebook, tem outro horário. Ouve aquele clamor, aquela oração, ora junto, adora junto. De tal maneira que tem períodos de oração, tem períodos de ensino. A palavra desta noite está completando a palavra desta manhã. De tal maneira que a gente precisa não sucumbir. Mas quantas vezes nós vemos crentes sucumbindo? Nesse momento, a gente conhece pessoas que, tendo perdido os familiares com o Covid, estão muito amargurados, nem querem pisar na igreja. Tem um casal que não quer nem pisar na igreja porque perderam um dos filhos. Deus isso, Deus aquilo outro. Deus continua sendo Deus. Estarei convosco sempre, é a pura verdade. Os crentes lançados na cova lá dos leões, nas arenas do Império Romano, eram devorados, e daí? Devoraram o corpo perecível. Quando a 7ª trombeta tocar, receberão um corpo imperecível. Qual foi a vitória do Império Romano contra os crentes que morreram em Cristo? Qual é a vitória da morte contra nós que estamos em Cristo? Qual é a vitória do envelhecimento contra nós que temos eternidade em Cristo? Qual é a vitória? Nós somos indestrutíveis em Cristo Jesus. Nós temos eternidade em Cristo Jesus. Nós somos templo do Espírito Santo em Cristo Jesus. Então, situação difícil, tem que mudar o nome. Ela não pode virar Massá, ela não pode virar Meribá, lugar de rebelião, lugar de dúvida. Será que Deus é fiel? Será que Ele está comigo? Não importa. Ande com Deus, que Ele continua sendo Deus. É como eu disse, eu não gosto, detesto.
Mas eu preciso falar, é Deus mesmo que permite esses perrengues, viu? Ele mesmo que botou o povo no refidim. Eu não gosto, como eu gostaria de não falar isso, mas está na Bíblia. Nós temos que crescer com aquilo que está na Bíblia. Deus está conosco sempre. Vou dizer mais, hein? Vai buscando a face de Deus, vale muito a pena. Vai andando com o Senhor, vale muito a pena. Mas não ande com Deus como uma criança. Eu nunca terei problema. Ei, nesse mundo teremos aflições. Eu nunca vou ter uma traição lá na empresa. Não, vai ter problema lá. Nunca na faculdade, professor, isso e aquilo. Não. Nós somos de Jesus e o mundo nos odeia. Jesus disse: odiaram a mim, odiarão vocês. Nós temos que andar com o Senhor, porque Ele está conosco em todas as situações, e não tem nada que nos destrua. E quando nós tivermos que ir num funeral, que é triste mesmo, é muito triste, tem funerais que, assim, o sentimento de perda é indescritível, e o luto vai ser duro, principalmente o primeiro ano desse luto, e vai saber até quando vai passar. E quem sabe, com a ajuda de um bom conselheiro, você vai conseguir superar aquele luto, tamanha tristeza. Mas lembra, nós que estamos em Cristo, vamos ressuscitar imperecíveis em poder e glória, quando a 7ª trombeta tocar. A morte, o pecado, o diabo estão destruídos, mas precisamos andar com Deus, amém? Quem quer andar com Deus aqui? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Eu quero convidá-lo a ouvir o sermão dessa manhã. Nós vamos subir lá no YouTube, só deixando o sermão, sem aviso, sem oferta, sem louvor, porque você vai entender a relação do sangue de Cristo, da nova aliança e o Espírito Santo, de tal maneira que a gente precisa viver nessa plenitude do Espírito Santo. É a bênção. Cristo se fez maldito para que nós fôssemos tão benditos quanto Abraão e recebêssemos a promessa do Espírito. Nós vamos viver nessa dimensão aí, gente. Nós temos que viver nessa dimensão aí, pronto, acabou. Porque está muito difícil. A gente está em Adão, biologicamente falando, e nós estamos em Cristo pelo Novo Testamento, só não ficamos esquizofrênicos ainda. Misericórdia de Deus, que nós não enlouquecemos de vez, né? Porque tanto a gente experimenta as maldições, mas estamos no estado de bênção. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas vai manifestar. Quando a 7ª trombeta tocar, e nesse interim, nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Nós podemos vencer o pecado, nós podemos ter alegria do Senhor, nós podemos ter fé do Senhor, discernimento. Quem quer isso tudo em Cristo Jesus? Amém? Quem quer, levanta a mão. E vou dizer mais, hein? Deus quer te dar. E vou dizer mais, Ele quer dar exatamente para você mesmo. Ele quer te abençoar. Pastor, eu acho que eu não mereço, mas ninguém merece. Ele se fez maldito em nosso lugar, porque nós não merecíamos, nós somos benditos em Cristo, ninguém merece. Mas se sinceramente Ele é o nosso Senhor e Salvador, se nós nos arrependemos dos nossos pecados e tememos a Deus, então peça a sua Canaã é ser cheio do Espírito Santo. O seu descanso é ser cheio do Espírito Santo, até a 7ª trombeta tocar, e aqui nessa terra a nossa bênção é ser justificado e cheio do Espírito. Recebe do Senhor, amém? Vamos orar junto, vamos ficar em pé. O louvor pode vir também. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu vou orar, mas eu quero convidar a orar também, o pessoal da galeria, todo mundo tem que orar. Assim, os israelitas não tinham boca para murmurar, então eles tinham boca para orar também. Então a gente tem boca para reclamar, tem boca para orar, amém? Vamos orar. Eu quero convidar você a orar comigo. Você não ouvir minha oração, você vai concordando, você faz a sua oração também, não tem problema. Fala: ó Senhor, meu refidim é isso aqui.
problema da minha família é esse aqui, o meu problema é esse aqui, o meu refidim é esse aqui, mas o meu refidim não vai virar Massá, não vai virar Mairibá, meu refidim vai virar Monte Horebe, pronto e acabou, amém? Amém? Nós não entendemos todas as coisas, mas nós somos benditos em Cristo. Vamos orar, eu convido você a fazer a sua oração. Não tem melhor, não tem pior, nós somos filhos de Deus, nós somos benditos em Cristo, a sua oração é importante. Jesus quer que você ore, hein? Mateus 6,6, quando orares, entra no seu quarto, fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, o teu Pai que está em secreto te recompensará. Vamos orar. Pai amado, nós damos toda a honra e toda a glória ao Senhor. Nós somos cumprimento de promessa quando nós nem éramos nascidos. O Senhor falou para Abraão 4.000 anos atrás: em ti abençoarei todos os povos da terra. Esta bênção se acontece pelo descendente de Abraão, que é Jesus, assim como a Bíblia e tantas outras bênçãos que recebemos através de Israel. Quando nós nem éramos nascidos, muitos séculos atrás, o Senhor falou por Ezequiel: porei em vocês o meu espírito, darei um coração novo, um espírito novo. O Senhor falou por Joel tantos séculos atrás: derramarei do meu espírito. O Senhor falou tantos anos atrás, tantos séculos atrás: o Messias é luz dos povos, luz dos gentios, o Salvador do mundo. Nós somos benditos em Cristo, nós somos curados em Cristo, nós somos perdoados em Cristo, nós nos tornamos templo do Espírito. Pai amado, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ainda temos doenças, ainda temos limitações, ainda temos refidins. Mas nesta noite nós estamos nos posicionando, recebendo das mãos da graça do Senhor, poder do Espírito Santo, recebendo fé, prudência, discernimento. Nós não vamos permitir que o nosso refidim vire Massá e vire Meribá, vai virar Monte Horebe, lugar da graça do Senhor, do teu poder, do teu Espírito Santo. Nós recebemos plenitude da tua presença, Pai amado. Agora no poderoso nome de Jesus, nós repreendemos tristeza e depressão em nome de Jesus. Nós repreendemos noites mal dormidas em nome de Jesus. Nós repreendemos enfermidade que os médicos dizem que não tem cura. Repreendemos no poder e na autoridade do nome de Jesus. Nós recebemos fortalecimento da tua presença e do teu poder. Nós recebemos toda a ajuda do Paracletos, que é o Espírito Santo. Pai amado, nós não entendemos, nós não gostamos que tem refidins na nossa vida, mas nós sabemos que o Senhor não quer que vire Massá, o Senhor não quer que vire Meribá, o Senhor quer que se torne as águas abundantes do Monte Horebe. Nós recebemos a cura e o milagre, não é por causa de nós. Nós recebemos a cura e o milagre por causa do Senhor Jesus. Ele se fez maldito em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até a nós e a promessa do Espírito. É por causa de Jesus que oramos e cremos. Repreendemos obra do mal, repreendemos obra das trevas, repreendemos. Pai, na nossa família tem aqueles que não conhecem Jesus e talvez estejam até oprimidos. Repreendemos, mandamos embora em nome de Jesus. Nós temos conhecimento suficiente para não permitir que nos desertos de nossa vida nós iremos murmurar. Não, nós não vamos dizer: será que o Senhor está conosco? Porque sabemos
que o Senhor está conosco, a vitória do Senhor se aproxima, o Senhor está conosco. Oh Pai amado, dê alegria no coração do teu povo. Oh Senhor amado, a cultura dos nossos dias, da televisão, a cultura de notícias com tragédias é deprimente. A cultura da mudança de governo, da democracia, é com briga, é com confusões. Tantas outras situações, Senhor amado, do fato que o mundo jaz no maligno. Oh Pai amado, tantas políticas públicas que também se voltam contra o Senhor. Oh Pai amado, mas assim era o Egito, assim era a Grécia antiga, se voltando contra o Senhor. Mas o Senhor se mostrou Deus. O Senhor se mostrou Deus, aleluia. Nós somos cumprimento de promessa. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, e nessa noite nós recusamos que Refidim, Virimassá e Meribá, nós recebemos a presença e a glória de Deus em nossas vidas, recebemos a vitória contra os nossos Refidins. Pai amado, nessa urna aqui tem muito Refidim, nós repreendemos em nome de Jesus. Recebemos o milagre, recebemos a vitória, recebemos a plenitude do Espírito Santo, recebemos o renovar do Senhor. Oramos no poderoso nome de Jesus.